Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas que se convertem ficam preocupadas porque em Mateus 12:31 fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Um pecado sem perdão, o único pecado sem perdão. Em Mateus 12:31 o Senhor Jesus nos diz o seguinte: eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Ou seja, você blasfemar contra o Espírito Santo propriamente dito, não será perdoado. E Jesus diz mais, que você pode até falar contra ele, você pode até falar contra o próprio Jesus, mas contra o Espírito Santo você não pode falar, porque senão você não será perdoado. Mas isso gera um problema importante no meio dos crentes. Muitos crentes eram ímpios, bem sagazes, digamos assim, bem inveterados em tempos atrás, mas o Espírito Santo atuou no coração deles de forma que se converteram e estão na igreja sendo bênção, falando para pessoas, mas às vezes tem essa dúvida, porque quando eram ímpios, blasfemaram contra o Espírito Santo e tem essa tristeza no seu coração e acham que porque blasfemaram não serão perdoados, mas mantêm-se fiéis porque reconhecem que estavam errados, mesmo sabendo no pensamento deles, obviamente, que não seriam em tese perdoados. Então nós vamos matutar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que blasfêmia é ofensa contra o sagrado. O sagrado é o quê? O sagrado é aquilo que separa o mundo natural, as ameaças do mundo natural, vamos dizer assim, de um tipo de estabilidade, de uma tranquilidade ideal, total para você. Isso é o que diria que é o mundo sagrado em termos de história da religião. O equilíbrio perfeito seria o sagrado, né? E o mundo natural com suas ameaças, seria o profano, né? E podemos dizer ainda que a blasfêmia dentro do sagrado, o sagrado se refere àquilo que é separado, né? É separado para Deus, é separado para as coisas de Deus, é separado para ser dedicado a Deus, né? Está sempre pronto para servir a Deus. Isso também podemos dizer que é algo que é sagrado. Quando falamos, por exemplo, em Bíblia Sagrada, né? Estamos falando numa biblioteca de livros, de 66 livros, que são separados, ou seja, são santificados, digamos assim, para que sejam lidos com a palavra de Deus. São esses livros que compõem a Bíblia Sagrada. Eu tenho essa versão aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, revista e atualizada. É muito boa até, quem quiser pode comprar, ela tem um colorido que ajuda muito a leitura. Mas voltando ao assunto, só para te dar uma ideia, porque essa Bíblia é muito fácil de ler, então você pode procurar uma Bíblia que tenha uma leitura mais fácil para a sua vista, você que usa óculos como eu, pode precisar, então estou dando essa dica. Mas voltando ao assunto, a blasfêmia é ofensa contra o sagrado, ou seja, você ofender o sagrado. Aí eu diria para você, o que é ofender o sagrado? Você pode ofender a Deus? Como você ofenderia a Deus? Você teria que atacar as suas qualidades, né? Ou a sua reputação, né? Para você ofender uma pessoa. Quando você ofende uma pessoa, você ataca as suas qualidades ou reputação. Se você pensa que vai ofender a Deus atacando suas qualidades, é inútil, porque Ele tem todas as qualidades possíveis, das melhores de todo o universo. E você tem um mínimo de qualidade. Então você não tem capacidade, né, autoritativa mesmo, de ter autoridade de ofender a Deus em suas qualidades, né? E também não pode ofender a Deus naquilo que Ele faz, porque você não tem capacidade de fazer o que Ele faz, né? Então, portanto, a sua ofensa a Deus diretamente, e inclusive ao Espírito Santo, tá? Eu vou chegar lá nessa explicação, inclusive a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, é uma ofensa inútil. Se você pode xingá-lo, que será inútil, só faz mal para você mesmo.
Deus não está se preocupando com o seu xingamento. Ele se preocupa sim com a sua perdição por estar fazendo isso. E quem te leva a blasfemar dessa forma é o diabo. Só o diabo se alegra quando as pessoas blasfemam contra Deus. Mas você xingar a Deus pensando que tá zombar de Deus, pensando que está fazendo alguma coisa que Deus vai se importar com isso, perdeu seu tempo. Porque Deus sabe que aqueles que zombam dele já estão sendo zombados. Porque na verdade são tão inferiores a Deus que não tem como zombar. Na verdade, os inferiores, a arma dos fracos é a zombaria, né? Quanto mais fraca a pessoa, não estou dizendo em termos de força física não, estou falando em termos de caráter. Quanto mais fraco o caráter do sujeito, mais ele zomba do outro. Às vezes você zombava quando era mais jovem, porque era um costume dos amigos e tal, e você zombava. Mas quando você vai amadurecendo, seu caráter vai se formando, você automaticamente não vê mais graça na zombaria, você foge até da zombaria, né? Então o zombar é uma fraqueza. Então os fortes não zombam, e às vezes o forte que não zomba, ele não tem nem força física, talvez não consiga nem se levantar da cama, mas não zomba de ninguém porque ele é forte espiritualmente, o caráter é forte. Então você xingar a Deus não vai fazer diferença nenhuma para ele, porque o caráter dele é muito maior que o seu. Então ele não vai se preocupar com isso, de você xingar ou zombar a Deus. Mas o diabo vai fazer você fazer isso para que você chegue ao extremo e continue zombando até o fim da sua vida, porque você só tem chance de aceitar a Jesus até seu último suspiro. E é necessário saber que Jesus, nesse período, ele falava com os fariseus, né? Quando ele diz em Mateus 12, ele estava se referindo aos fariseus, porque ouviam o que Jesus dizia, o Espírito Santo falava ao coração deles, né? E eles percebiam que Jesus era o Messias, mas eles negavam isso. Eles não queriam assumir que Jesus era o Messias. Não queriam encarar a verdade demonstrada pelo Espírito Santo no coração deles, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ora, se o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quando você reconhece Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é meu Salvador, e você rejeita, automaticamente você está rejeitando o Espírito Santo. Então eu já estou dando mais ou menos a resposta aí. Você blasfemar contra o Espírito Santo não é pelo xingamento, não é propriamente pela chocarrice, essas coisas que você faça contra Deus ou contra o Espírito Santo, mas por negar a verdade que ele bota no seu coração. O Espírito Santo traz ao seu coração a verdade e você nega, assim como os fariseus. Então precisamos saber que Jesus falava aos fariseus, pessoas que negavam a divindade de Jesus, negavam que Jesus era o Messias, mesmo o Espírito Santo falando ao coração deles, assim como falava ao coração de todas aquelas pessoas no tempo de Jesus que seguiram a Jesus. E é necessário também conhecer uma coisa chamada ministérios da Trindade, né? Dizem alguns teólogos que a Trindade ela tem ministérios, mas não que sejam estanques, são dinâmicos, mas no sentido de que se manifestaram mais num determinado período, né? Uma pessoa da Trindade foi mais atuante num determinado período, outra em outro e outra no seguinte, né? Um depois do outro. Primeiro foi o ministério do Pai, né? O Pai criou o mundo, preparou o caminho para o Messias, né? O Espírito Santo também estava agindo ali, também o Filho também, mas era um ministério propriamente do Pai, né? Então, nesse ministério do Pai, tudo foi preparado para que Jesus viesse. Logo depois veio o ministério de Cristo, ministério terreno, que durou 3 anos, né? 3 anos se contarmos somente o seu ministério nas suas andanças de pregação. Durou 3 anos aqui na terra. E esse ministério de Cristo, quando Jesus se refere a ele também, ele diz que foi um ministério que já passou, né? Que já estava passando, que ele iria ser crucificado um pouco tempo depois. E também o ministério do Pai já tinha passado nesse sentido mais genérico da coisa, mais generalista, mais categórico. Você está categorizando a coisa, não está usando o termo geral, né? Quando a gente categoriza uma coisa, a gente pega aquelas características comuns, né, que são comuns a determinadas coisas, e generalizamos um pouco. Quando nós generalizamos, nós conseguimos compreender, tá?
Agora, quando eu digo que o ministério é específico do Pai, é porque teve mais características da ação do Pai naquele ministério. Quando eu digo que um ministério é de característico de Jesus, é porque teve mais atitudes, ações de Jesus naquele ministério. Ele foi o protagonista principal, percebe? É como se fosse o protagonista. Estavam todos ao mesmo tempo, mas quem protagonizava para o homem era o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está no ministério que é este em que nós vivemos. Por quê? Porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse é o ministério do Espírito Santo. Ou seja, quando você reconhece seu pecado, quando você reconhece que Jesus faz diferença em sua vida, você está reconhecendo o ministério do Espírito Santo. Você não está negando o ministério do Espírito Santo. Por que você não pode negar o ministério do Pai nem o ministério do Filho? Porque eles já estão completos. O Pai já concluiu o seu ministério revelando aos profetas e todas essas coisas para que Jesus viesse. Jesus já veio, já morreu na cruz, já completou seu ministério também. Mas o Espírito Santo continua com seu ministério até o fim dos tempos. E Jesus disse que iria e que nos enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo, e que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, certo? Através do Espírito Santo. Portanto, não há opção de você negar o ministério do Espírito Santo. Se você negar o ministério do Pai ou do Filho, é uma coisa, mas se você aceita o ministério do Espírito Santo, pronto, você está liberto, porque é o ministério de agora. E quando você aceita o ministério do Espírito Santo, automaticamente você aceita o ministério do Pai e do Filho, certo? Então é essa a questão. Você não pode blasfemar contra o ministério do Espírito Santo. E que ministério é esse? Aquele convencimento, aquela certeza de que você é pecador e que precisa da ação salvífica de Jesus, da ação salvadora de Jesus em sua vida. Precisa se render aos pés de Deus, aos pés de Cristo e entregar sua vida a Ele. É isso que o Espírito Santo faz na sua vida, esse é o ministério dele. Mas quando você blasfema contra esse ministério, quando o Espírito Santo diz no seu coração, aceite Jesus, porque Jesus é o teu Salvador e sua vida será transformada, sua natureza de criatura pecaminosa será transformada em criatura salva. E você diz, não, rejeito isso. Pronto, você blasfemou contra o Espírito Santo. E muitas pessoas estão blasfemando contra o Espírito Santo diariamente. Qual é o grande perigo? Você nunca sabe qual é o dia da sua morte. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouquinho, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma década ou várias décadas. Você nunca saberá o dia da sua morte. E se você se mantém em blasfêmia contra o Espírito Santo, você irá para o inferno. Você não pode rejeitar esse ministério do Espírito Santo. Você tem que estar atento para o que o Espírito Santo fala no teu coração. E você que é um cristão, que já entendeu o que eu quero dizer, se você algum dia falou alguma blasfêmia, xingou algum palavrão, ofendeu o Espírito Santo, ou a própria Deus, Pai ou Filho, não se preocupe com isso, se você se arrependeu e se converteu verdadeiramente, e se serve a Deus de verdade. Se você é uma pessoa que realmente tem experiência com Deus de conversão, então, se você é uma pessoa assim, você já está perdoado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela só pode ser concluída com a sua morte. Ou seja, você blasfema até o último dia. Aí a blasfêmia foi concretizada. Mas você pode blasfemar da sua vida, né, sem querer, se arrepender disso, né? Não propositalmente, mas eu vou blasfemar para depois me arrepender. Isso aí você já vai para o inferno mesmo, porque isso aí Deus vê teu coração e não adianta você querer enganar os outros, que Deus vai ver teu coração e te mandar para o inferno. Mas se você já fez esse tipo de blasfêmia e se arrepende disso, saiba que Deus está tanto pronto a te receber, quanto Ele não levará em conta os tempos da ignorância. Os tempos em que você era ignorante espiritualmente, Deus não levará em conta e vai fazer com que você, a cada dia, encontre cada vez mais bênçãos e mais bênçãos na presença de Jesus. Portanto, aceite a missão do Espírito Santo em seu ministério, que é aquele convencimento que você percebe de que você é pecador e que precisa de Jesus.